Histórias com potenciais que foram estragadas. É isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Fiquem aí com o vídeo. Em terceiro lugar nessa lista, eu vou falar de Boku no Hero. Tá certo que Boku no Hero é o clássico. Vilão, herói, ou é um ou é outro. Mas, cara, Boku no Hero não tinha como errar. E, pra ser sincero, se você pensasse direito um pouco melhor na história, Boku no Hero só tinha a melhorar. Não tinha como piorar. Só que o autor de Boku no Hero conseguiu fazer uma história arroz com feijão ser uma merda. O protagonista, o Midora, ele não evolui com o tempo e isso acaba tornando personagens secundários muito melhor do que ele. O próprio Bakugo, que você odeia no começo, ele tem um puta desenvolvimento foda. Lá ele vira um personagem que começa a trabalhar em equipe, começa a pensar mais nos outros ao redor dele. O Todoroki também, que no começo odiava o pai dele, só que depois que o All Might se lascou inteiro e o pai dele o Endeavor virou o herói número 1, quando ele quase morreu na luta lá contra o Nomu, o bicho ficou preocupado com o pai dele. A maioria dos personagens são melhor do que o Midoriya. Na história dele, cara, não faz sentido isso. Sem contar que a gente já sabe o resultado que vai levar o Midoriya. Como assim o resultado? Lá no começo do anime já fala que aí como eu me tornei o herói número 1. A gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai virar o herói número 1. Sei lá, se tivesse pelo menos um plot twist e ele se esforçasse tanto, mas no final não virasse o herói número 1, cara, ia ser bem mais foda, tá entendendo? Só que a gente já sabe o que vai acontecer, só tá esperando isso acontecer. O Midoriya não muda com a história, ele não evolui, ele é o mesmo personagem do começo ao fim. E quando veio aquele arco lá do Midoriya Dark, cara, era pra ser o arco que ia mudar pelo menos o Midoriya, ou então mudar pelo menos um pouco o pensamento dele que ele tem sobre o mundo. Mas é literalmente o Midoriya com nova skin, só que sad boy. É a mesma merda. Tá certo que um mundo onde tem poderes, tá certo que o mundo vai ser bem mais complexo. Só que o autor, ele fez isso de uma forma simples. Heróis e vilões, então não tinha no que errar. Ele não tinha como errar na história dele, era só fazer o simples, que ia ficar bom. Mas ele conseguiu estragar a história dele. Ele não mata nenhum personagem, o que seria um ótimo desenvolvimento pro Midoriya. Quando um personagem morreu, o Midoriya não mudou porra nenhuma. Ele não mata um do grupinho principal ali, nem o Todoroki, nem o Midoriya, nem a Uraraka. Então tá aqui, Boku no Hero é uma merda. Não vale a pena você assistir, é perda de tempo. Quase esqueci de falar também, né? O Shigaraki é um vilão muito merda. Ele é um vilão muito horrível. O All For One é muito melhor do que ele, pra ser bem sincero. E ele nem aparece direito. Esse foi o top 3. Vamos lá, agora pro top 2. Dead Monte Death Play. Cara, a história começou muito interessante. Poxa, a gente nem esperava que o protagonista era um necromancer, se você não ler a sinopse. Se eu não me engano, na sinopse fala que é um necromante. Se a gente fosse só assistir, a gente pensava que era o heróizinho, o protagonista era o herói que tava lutando contra o necromancer lá no começo. Só que aí o protagonista morre, né? E a gente descobre que é o necromante, basicamente. E poxa, tinha uma proposta legal. Apesar de ser um Isekai, ele morrer e reencarnar em outro mundo, mas dava pra fazer alguma coisa ali com a história e ficar bom, tá ligado? Só que, cara, o desenvolvimento do protagonista é uma merda. Ele renasce, aí alguém tenta matar ele, sendo que ele é só uma pessoa normal, que a gente descobre depois, sem motivo nenhum. Deixa eu só ver se eu consigo matar uma pessoa inocente. Pronto. Consegue. Poxa, é foda, né? Aí a mesma pessoa que tenta matar ele revive ela, aí fica toda na amizadezinha, pá. Aí ele conta a história dele. Cara, a história dele é contada muito rápido, não tem desenvolvimento nenhum pro personagem. Eu só quero paz, e ele tava lá matando todo mundo que ele encontrava no caminho, no mundo anterior. Isso me passa um pouco da vibe de Mushoku Tensei, que quando o protagonista morre, ele muda totalmente, ele pensa que vai mudar. Só que
Em Mushoku Tensei, isso é um pouco melhor desenvolvido. Ele se preocupa e pensa, poxa, vou tentar ao mínimo não ser a pessoa que eu fui na vida passada. E ele erra isso mais pra frente. E aqui não. O protagonista só muda, mas esse era o objetivo dele desde sempre. Só que, se lascar, maluco. Aí ele deseja paz, aí ele deixa de ser um vilão pra virar um mocinho da história. Só que isso fica muito mal feito na história. Cara, fica muito ruim. Demais. Seria até que legal a gente ter um pouco de dúvida da parte dele, tipo ele pensando, porra, será que eu mato todo mundo aqui e viro o rei da parada toda? Ou sei lá, tento viver de boa. Mas não, ele não tem nem esse pensamento antes, ele só fica, eu quero viver em paz, de boa, porque tal pessoa que eu gostava morreu na vida passada. O desenvolvimento dele ficou uma merda, e não só ficou uma merda, como também ficou muito rápido. O que atrapalha demais o desenvolvimento da história em si. Esse é um anime da temporada. Se você quiser dar uma olhada, tem na Crunchyroll. Você entra lá e assiste esse primeiro episódio e eu acredito que você vai achar a mesma coisa do que eu. Esse foi o top 2, agora vamos pro top 1. O top 1 é o Nordinari. O Nordinari não é muito conhecido, ele é um webtoon. E cara, o começo dele é muito bom, o começo dele tem um mistério, você fica pensando em muita coisa, teorizando muita coisa. E isso é muito bom, porque isso te instiga a ficar lendo a história, tipo, poxa, te desenvolve junto com a história para você ficar ali, ó, fixado e lendo sem parar. E isso no começo é muito bom, a autora faz isso muito bom. Só que, cara, com o tempo, a história muda demais de uma coisa para outra e fica muito tempo nessa primeira coisa que você tava vendo pra do nada mudar de vez. Isso te faz, assim, perder um pouco do gosto da história. Não tô falando que estragou, mas podia ter sido feito muito melhor. O Nojinari é separado em 3 temporadas, basicamente. Que é a primeira, a segunda e a terceira, que fica ali entre o capítulo 90, depois do 190, aí agora tá na terceira, que é a atual. E tipo, poxa, o Nojinari começa muito bem, só que fica as primeiras 2 temporadas inteiras com o desenvolvimento do protagonista. Tá certo que tem muita coisa acontecendo ao redor disso na segunda temporada, só que isso é bom, só que, cara, demorou demais para desenvolver o protagonista, o que é bem diferente do anterior, que foi Deadmont Deathplay. Deadmont Deathplay desenvolveu muito rápido o protagonista e não teve peso nenhum. E aqui demorou demais, o que você fez basicamente você se esquecer das coisas que o protagonista passou. E muita coisa aconteceu na história, basicamente, que você pensa que o protagonista tem razão. Só que a autora simplesmente esquece de tudo que o protagonista passou e parece que ela simplesmente esqueceu o protagonista que ela criou. Então, tudo que aconteceu parece que só não existiu. Existiu e o protagonista é o único que sabe. Essa é a impressão que passa de um Nordinari. Tudo aquilo aconteceu, mas o único que sabe que tudo aquilo aconteceu é o protagonista. É essa impressão que passa. E tipo, fica muito ruim. Aí como fica 2 temporadas inteiras. Nisso daí, quando vem pra terceira, parece que só o protagonista sabe de tudo que ele passou. O resto, que se foda. Isso fica ridículo na história. E é claro, na terceira temporada, a história muda de um rumo demais, assim. Não fica ruim, eu tô gostando até que da história, mas poderia ter feito muito melhor e a história teria chamado muito mais atenção. Cara, já não tem muita gente vendo o Nordinari. E quando você lê os comentários, muita gente falando que só não dropa o Nordinari porque já leu mais de 100 capítulos. Cara, o Nordinari tá muito fraco e podia ser muito melhor. Esse daí foi o top 1, mas eu acabei lembrando de uma outra historinha aqui, que é Tokyo Ghoul. Cara, Tokyo Ghoul, o mangá pelo menos, é muito bom. Não assista o anime de Tokyo Ghoul, só leia o mangá. O mangá de Tokyo Ghoul tem 2 mangás diferentes. Tem o mangá do Ri e tem o mangá certinho, que tem o final fechado. E lê a do final fechado, que não é o Ri, basicamente.
Cara, é muito bom. E se você for assistir Tokyo Ghoul, só assista a primeira temporada, que é basicamente a única coisa canon ali na primeira temporada. O resto é resto, basicamente. A segunda temporada e o Rio inteiro é muito horrível. Tipo, na segunda temporada de Tokyo Ghoul, parece que simplesmente esquecem que tudo o que aconteceu na primeira temporada. Parece que tá com foda-se. E é isso, continua a história. A segunda temporada de Tokyo Ghoul é basicamente fanservice inteiro, tudo ali. É tudo filler. O que é bem diferente no mangá. O mangá, tudo que aconteceu na primeira temporada, tudo que é citado na primeira temporada, é relevante pro que vai acontecer mais pra frente. Tipo, na primeira temporada, se eu não me engano, tem uma cena onde uma mina fala que tinha alguém em cima daquela área de construção, onde o Kaneki virou Guou, basicamente, depois, um pouco antes da cirurgia, que foi onde aconteceu o acidente da Reze, que ela tava comendo o Kaneki. Basicamente, tinha alguém lá em cima. Isso é desenvolvido na história. E outra coisa que também é desenvolvida na história é o médico que transformou o Kaneki em um Guou. Tipo, cara, isso é totalmente esquecido e é só lembrado lá no Ri, tá ligado? O que aqui é bem diferente. Acontece muita coisa. O médico é basicamente o vilão. Mas é isso, tá ligado? Não vou falar muito porque o mangá é muito bom. E se você for ver alguma coisa de Tokyo Ghoul, veja o mangá. E não o mangá do Ri. Vou repetir isso. Esse aqui foi o final do vídeo, falando aí um pouquinho, uma historiazinha extra aí pra vocês, pá. E um pouco antes desse vídeo acabar, eu vou te dar uma dica suprema, cara. Você tá pensando demais, cara, você tá muito cansado, pensando em muita coisa. Simplesmente pare de pensar. Deixa o seu celular de lado, liga o seu console, joga alguma coisa pra se divertir. E se você não tem console, cara, baixa um emuladorzinho no seu celular, joga um joguinho antigo massa pra bater aquela nostalgia. Valeu, é nóis.